conhece, eu sou Andréia Pereira, uma das sócias da OL Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento ao nosso projeto Call com Gestor, a gente está recebendo a equipe do JP Morgan novamente. Sejam super bem-vindas, Gabriela Santos, que é estrategista global do JP Morgan Asset Management, Isabela Nunes, diretora executiva de Sales Brasil. Sejam super bem-vindas. Essa é a nossa última live do ano. Vocês estão aqui fechando o nosso calendário. A gente volta agora só em 2021, em janeiro. E hoje a gente trouxe vocês para falar sobre o cenário internacional. Ninguém melhor do que a Gabriela, que está lá em Nova York, né, Gabriela? Falar sobre o cenário internacional e falar um pouquinho da nova vida de asset estrangeira aqui no Brasil, né, Isabela? Vou passar a palavra para o Henrique, que vai fazer uma breve introdução e a gente começa nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está concluindo aqui um ciclo, uma temporada de 2020 num ano extraordinário. Esse ano vai ser estudado, comentado, discutido por décadas à frente. E a gente tomou cuidado de fazer uma escolha muito seletiva para fechar o ano, trazendo aqui profissionais do JP Morgan Assets para fazer a conclusão da nossa temporada 2020. Então, gostaria muito de agradecer a presença da Isabela Nunes, da Gabriela, que está falando com a gente direto de Nova York, e também do todo o time de apoio que a gente tem aqui do JP Morgan. Então, queria pedir, por gentileza, para a Isabela fazer uma breve apresentação do conglomerado JP Morgan, especialmente da área de asset, né? Os seus grandes números e alguns diferenciais para a gente introduzir aqui o bate-papo e chamar também a Gabriela para dividir a experiência que ela tem com a gente. Ótimo, obrigada, André, obrigada, Henrique, obrigada, All, pelo convite. Acho que deve ser o segundo ou terceiro bate-papo que a gente faz esse ano com vocês. Para quem não me conhece, Isabela Nunes, eu represento aqui o JP Morgan Asset Management no Brasil. No mundo hoje, a gestora administra 2,1 trilhões de dólares, então assim, é muito maior do que a indústria brasileira de fundos, enfim, de longa data, de gestão de recursos. E o nosso objetivo no Brasil é conectar os investidores locais às nossas melhores estratégias globais. Esse é o nosso grande propósito. E no momento, assim, eu acho que esse ano foi deal breaker, foi um gatilho para a gente ver como o investimento global tomou espaço nas conversas e nas carteiras que começa a fazer parte. Então, o brasileiro que sempre foi rentista, curto-prazista, a gente tem um cenário totalmente diferente, e especialmente também num ano atípico, né, como o Henrique bem comentou, e que foi um ano importante para a gente realmente olhar a importância da diversificação global, né? Então, a gente viu o quão rápido os mercados se movimentam, e mesmo em momentos que correlação não fez o menor sentido, porque tudo caiu, a gente consegue ver também a velocidade e os diferenciais de crescimento. Como a Gabriela gosta mesmo sempre de falar, existe bastante diferença debaixo da superfície, né? Então, quais são as regiões que voltaram mais rápido, os setores que voltaram mais rápido, e acho que para que se limitar? Quando a gente pensa que o Brasil é 1% da renda variável no mundo inteiro, a pergunta é por que não investir também fora do Brasil? Somos brasileiros, receitas e despesas estão aqui, mas a gente precisa pensar fora da caixa aí, e cada vez mais o mercado brasileiro, enfim, com maior acesso a essas estratégias. E, assim, para passar a palavra para a Gabriela, eu diria que um dos nossos grandes diferenciais é capilaridade, é recurso, é investimento, é informação, e é isso que a gente quer dividir com os investidores brasileiros. Nunca foi tão importante a gente entender o que está acontecendo lá fora para justificar os nossos investimentos. E aí essa parceria que a gente tem com a Gabriela Santos é um time de estrategistas globais, então tem baseados aí em diversas localidades no mundo inteiro. A Gabriela fica em Nova York,
e justamente responsável por essa comunicação. O nosso objetivo aqui é trazer a informação sem viés, de uma forma amigável, tentando explicar na nossa visão para onde vão os mercados, para onde vão as classes de ativos. Então, esse é o nosso grande objetivo hoje nos próximos 40 minutos. Gabi, eu passo a palavra para você. Muito obrigada e boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Realmente, que ano! Esperamos aqui um 2021 muito melhor e realmente acreditamos que vai ser sim. E um ano tão importante para a gestão de ativo, para assessoria, porque foi um ano com tanta manchete, com tanto medo, que foi realmente importante a gente separar o importante do que era só barulho, né? Para a gente continuar focando nos nossos objetivos, surfando os momentos difíceis e se mantendo investido, porque, como a Isabela mencionou, valeu a pena, os mercados voltam muito rápido se a gente está investido nas companhias e nos ativos certos. Então, é um prazer estar aqui e estou realmente muito interessada na nossa conversa aqui nos próximos minutos. Ótimo. Então, vamos começar nosso bate-papo. Não podia deixar de começar com a eleição americana, né? A gente acabou de concluir aí o processo da eleição americana, ainda falta Senado, que ficou para janeiro 21. Então, a gente queria saber de vocês a expectativa do time do JP Morgan para a reorganização que o Biden vai fazer nos primeiros meses de atuação e como é que vocês estão vendo esse começo do Biden e também o que vocês acham que pode mudar, principalmente nessa questão das medidas que o Trump tomou em relação à Covid? É interessante que não foi só um ano de pandemia, mas um ano de eleição americana também, presidencial e do Congresso. Como a gente pensa nas eleições? Eu diria que nos Estados Unidos, particularmente, a gente acha que a eleição ela é importante, mas assim, mais curto prazo. Porque o mercado fica focado nessa incerteza, uns 2 meses antes da eleição acontecer, fica todo mundo lá esperando, a volatilidade às vezes aumenta, mas aí a gente sabe o resultado, o mercado, os investidores se adaptam, e aí todo mundo começa a olhar outra coisa. Eu acho que a política aqui, ela é muito menos importante do que ela é, por exemplo, no Brasil, na América Latina. Isso porque aqui nos Estados Unidos a gente tem instituições econômicas muito fortes, a gente tem um Banco Central independente, a gente tem cortes independentes, baixa corrupção, então a coisa não muda tanto quanto ela muda em alguns países. Então, para o mercado em si, o mais importante foi ter acontecido a eleição, agora já sabemos em grande parte o resultado, e agora todo mundo está mais focado na vacina, no crescimento de lucro, no que vai acontecer nos próximos anos. Em termos do resultado em si, estava todo mundo esperando aquela grande vitória do Partido Democrata, que acabou não realmente acontecendo. A gente teve a vitória do candidato Biden, que é democrata, mas o Congresso acabou ficando dividido, com os democratas controlando a Câmara, e parece que os republicanos vão manter a sua maioria no Senado depois das 2 eleições especiais no começo de janeiro. Então, isso acaba limitando ainda mais a importância da política, porque não vai mudar muita coisa, né? Ou seja, não esperamos grandes mudanças de gastos, de impostos, de regulação, por causa desse governo dividido. Então, mais relevante é pensar, eu acho que, ou seja, no que o presidente tem, o seu poder executivo, que é mais a política externa, e nesse sentido a mudança é relevante. A gente vê o Biden voltando ao que era a prática pré-Trump, que é realmente um foco em multilaterismo, diplomacia, experiência, previsibilidade. E, nesse sentido, o mercado toma muito conforto disso. A gente espera mais previsibilidade, especialmente na relação com a China, com outros parceiros comerciais, e não ficar aquela incerteza da guerra comercial, que acabou afetando muito o ânimo dos investidores e das companhias em 2018, 2019. Perfeito. Henrique? Bom, pegando esse gancho,
vamos tentar aprofundar um pouco mais do que pode estar por vir na questão Estados Unidos e China, no tocante à chamada guerra comercial, no tocante a essa disputa pela hegemonia, né, econômica, financeira, de influência nos próximos anos. Quer dizer, essa guerra comercial é um pedaço do todo. Então, essa volta para o multilateralismo, como é que ficaria basicamente isso aqui na visão de vocês, com uma negociação talvez mais técnica, mais aprofundada, mas sem deixar de ser firme também? Isso é um muito bom ponto, Henrique, que essa vitória do Biden não quer dizer que terminou a competição entre Estados Unidos e China. De jeito nenhum. Achamos que isso vai ser um tema para o resto da nossa vida, possivelmente para o resto do próximo século, essa competição entre os dois maiores potências mundiais. Em tudo, né? Em economia, em tecnologia, em geopolítica, nos mercados financeiros, essa competição continua. E pensando especificamente nos Estados Unidos, aumentou muito a visão negativa do americano com relação à China. Isso é independente de partido, é republicano e democrata. Então, por isso, achamos que a competição vai continuar, é só a maneira em qual essa competição acontece que vai mudar. Achamos que, como a gente mencionou, vai ser mais multilateral. Por exemplo, esse aumento de visão negativa da China, a realidade é que ela aumentou no mundo inteiro, na Europa, no resto da Ásia, no Brasil. Então, se os Estados Unidos quer realmente competir com a China, por que não falar com nossos parceiros comerciais, com outras democracias, para todo mundo fazer uma frente mais ampla frente a alguns temas na China. Então, achamos que esse vai ser a maneira de fazer essa competição. E achamos também que essa guerra comercial vai ficar um pouquinho menos importante, porque o presidente Trump tinha um foco muito específico no déficit comercial entre Estados Unidos e China e a utilização dos impostos para tentar corrigir esse déficit comercial. O que a gente escuta do presidente eleito Biden e do seu time que ele nomeou é que eles focam muito mais na democracia, em direitos humanos, em propriedade intelectual na China, em tecnologia. Então, a frente fica mais ampla e também ela começa a focar em áreas diferentes. Mas é uma realidade. E para nós, como investidores, a gente não tem que escolher um lado. A gente não tem que escolher Estados Unidos ou China. A gente quer ter os dois nas carteiras, porque os dois têm grandes oportunidades de investimento. Estados Unidos, companhias super competitivas, um mercado grande, líquido, defensivo. China, um grande potencial de crescimento da sua classe média, da inovação das suas companhias. Então, a gente quer ter os dois. É só aprender a surfar essas tensões entre os dois países. Como é que vocês estão vendo, no caso do novo governo Biden, se ele vai manter pacote de estímulo, se ele vai aumentar pacote de estímulo, a questão da dívida pública? Como é que vocês estão vendo essa questão? Estados Unidos fez muito apoio fiscal esse ano, mais de 3 trilhões de dólares, o que representa uns 15% de PIB, e tem realmente a expectativa que isso não é suficiente ainda. A gente tem as vacinas estão chegando, mas ainda vai demorar uns 6 meses para vacinar todo mundo, para a recuperação econômica ficar forte e abrangente. Então, é necessário construir um pouquinho mais da ponte para as pessoas e as companhias conseguirem atravessar para o mundo pós-vacina. Então, achamos sim que mais apoio fiscal é necessário e vai vir nos Estados Unidos. O problema é esse Congresso dividido. Se os democratas tivessem ganhado tudo, é mais fácil. Aí você consegue passar um pacote grande, com todas as suas prioridades, rapidamente. Mas agora não, a gente tem que negociar entre os dois partidos, com prioridades diferentes. No fim do dia, ainda achamos que é do interesse de todos passar mais apoio fiscal, mas que a sua magnitude vai ser menor.
Antes, os democratas queriam um pacote de mais 3 trilhões de dólares. Os republicanos não querem nada maior de 1 trilhão de dólares. Então, o pacote vai ficar menor, mais focado, mas ainda é uma quantidade gigante e vai ajudar muito a recuperação da economia americana. A gente está ouvindo um barulhinho que talvez ele venha até o final do ano, aumentou essa chance, antes do Natal, antes do fim do ano. Se não, aí a gente tem que esperar o novo Congresso em janeiro, mas um pouquinho mais de ajuda está vindo. Bom, Gabriela, nesse aspecto, a gente está vendo um cenário de uma forte recuperação nas bolsas internacionais, a partir desde março, né? É uma alta quase que em linha reta, e a economia sofrendo, né? Sofrendo com desemprego, retração de PIB. Poucas nações do mundo vão ter PIB positivo esse ano. Então, já dá para cravar que vamos ter uma recuperação em V, ou alguma outra letra ou símbolo a caminho. E, nesse paralelo, também uma discussão ampla que está chegando forte aqui no Brasil, da temática do ESG. Essas empresas com esse rótulo de qualidade, de diferenciais, elas merecem, de fato, um tratamento diferenciado na questão do valuation, vis-à-vis os benefícios que elas podem trazer para suas comunidades também? É interessante, esse ano foi uma aula para a gente realmente separar os mercados da economia. São relacionados, mas não são a mesma coisa. E eu acho que, para mim, 3 coisas ficaram muito claras. Primeiro, o mercado ele não se importa com o que está acontecendo aqui agora, né? Amanhã, mês que vem. E está preocupado com o que vai vir no futuro, sempre olhando para frente. Porque pensa, se a gente está comprando ação de uma companhia, a gente está comprando o lucro dessa companhia no infinito. Ou se a gente está emprestando dinheiro para uma companhia no mercado de renda fixa. Geralmente, a gente está emprestando para vários anos. Então, o mercado sempre tenta adiantar o que está por vir e pensar mais médio e longo prazo. Por isso que está tomando tanto conforto das vacinas, já olhando para especialmente segunda metade de 2021, melhor. Número 2, o mercado se importa muito que a gente teve muito apoio, né, para fazer essa ponte para as pessoas e companhias. Então, muito apoio monetário, muito apoio fiscal. Isso dá o conforto que um futuro melhor vai conseguir chegar. A gente vai atravessar um momento difícil. E número 3, especialmente alguns mercados têm uma grande diferença entre as companhias e os setores listados nesse mercado e a economia real. E essa crise, particularmente, foi um exemplo, é triste de dizer, mas muito claro disso. Porque os setores que foram afetados, restaurante, bar, turismo, isso tudo é muito importante para a economia, mas quantas companhias públicas realmente são relacionadas a esses temas? Poucas, né? São mais companhias pequenas, médias. Enquanto que alguns mercados, realmente o percentual de, por exemplo, companhias de tecnologia é gigante. Nos Estados Unidos, é 30% do mercado é companhia de tecnologia, que está indo até super bem nesse mundo virtual que vivemos. Então, 3 coisas sempre importantes da gente lembrar: olhar para o futuro, que apoio a gente está tendo, e separar o mercado da economia. Em termos dos fatores ESG, nós achamos que é realmente muito importante a gente levar isso em conta. Eu acho que já era um tema antes, mas ele mais e mais está sendo um tema globalmente. E a gente pode pensar nisso, esse tema ESG, de 2 maneiras. Primeiro, isso que a gente faz em todas as nossas estratégias é de pensar nos fatores ambientais, sociais, governamentais, parte de uma lista de outros fatores. Taxa de juros, receita, inflação, imposto, porque isso tudo acaba afetando a operação das companhias e os valuations dessa companhia. Que imagina, se uma companhia tem alguma crise ambiental,
isso vai pegar o preço dessa companhia. Ou se essa companhia tem práticas governamentais muito ruins, isso vai pegar também na companhia. Então, essa é a maneira de incorporar esses fatores e achamos, sim, que vale pagar um prêmio por companhias que incorporam esses fatores melhor. Mas tem aí uma segunda maneira de pensar em ESG, que aí é mais baseado nos valores de cada pessoa. Eu me preocupo muito com mudança climática, ou eu me preocupo muito com desigualdade, e eu quero ativamente investir nesses objetivos. Aí isso é algo separado, e aí é decisão de cada um individualmente. Mas sim, eu acho que a pandemia realmente trouxe à tona a importância da gente pensar em vários desses fatores, e vai continuar, na nossa opinião, sendo uma prática muito importante. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, que eu acho importante, né? O JP Morgan, o Asset Management, a gente se comprometeu há anos atrás a integrar 100% da nossa plataforma. E o que eu quero dizer nessa integração? Então, aqueles 2,1 trilhões de dólares entre diversas classes de ativos, como a Gabriela comentou, a gente considera esses fatores na nossa abordagem, no nosso processo de investimento. Porque para a gente é muito claro que cada vez mais esses fatores eles vão afetar a habilidade das companhias de gerarem retorno. E a gente está num ambiente hoje que você tem mais dados. Né? Há anos atrás você não tinha tantos dados, você não tinha tanta transparência. Até um ponto importante, quando a gente pega em 2004, somente eram 300 companhias no mundo que reportavam emissão de gás. Eram principalmente companhias na Europa, né, que estão um pouco mais à frente nessas questões de ESG. E hoje são mais de 8 mil companhias. Outro exemplo, o S&P, em 2011, cerca aí de 20% das companhias dentro do S&P, elas reportavam os dados de sustentabilidade. E hoje é 85%. Então, cada vez mais está sendo considerado no mundo inteiro. Acho que muito sempre se falou da parte do D, da governança, mas os aspectos ambientais e sociais cada vez mais presentes. E eu que é isso só para complementar o que a Gabriela falou. Hoje, 100% da plataforma é integrada. E você tem o segundo passo de algumas estratégias que fazem exclusões. Então, nem tudo a gente leva em consideração, porque a gente acha que as empresas que consideram essa abordagem, elas vão se beneficiar ainda mais no longo prazo, e tem outras estratégias que não, que eu excluo indústrias, por exemplo, que não são sustentáveis por princípio, mas é um tópico extremamente importante dentro do JP. Perfeito. A gente já falou aqui sobre a eleição americana, sobre um pouquinho do ano de 2020, que foi realmente, está sendo ainda, né, ainda não acabou, um ano bem complicado. Como é que vocês estão vendo o PIB, Estados Unidos, China, Brasil, agora para 2020, fechamento, e 2021? E queria aproveitar, pegar o gancho para perguntar como é que vocês estão vendo os países emergentes saindo desse ano de 2020 e entrando em 2021. Boa pergunta, e me lembrou que eu não respondi a pergunta do Henrique do formato da recuperação. Eu acho que a China é o único exemplo globalmente de uma recuperação em formato em V. Como a gente define recuperação em V? Que o tempo que me levou para cair vai ser o tempo que vai me levar para recuperar tudo. Então, na China, eles levaram o mesmo tempo para recuperar 100% da queda do que teve na caída. Então, a China, a sua economia, ela já está maior do que ela terminou 2019. Isso é uma recuperação em V. A gente não vê nenhum outro exemplo disso. Para outros países, outras regiões, vai levar muito mais tempo a gente voltar onde a gente terminou o ano passado do que levou na contração de atividade. Então, aí tem várias letras que a gente pode chamar isso, seja U, seja um V meio que interrompido. V interrompido pode ser uma boa letra, porque você recupera parte, mas aí você não consegue chegar ao 100%,
porque o restaurante não consegue operar, o bar não consegue operar, o turismo não consegue. Então, a gente tem que esperar a vacina para ir completar a recuperação. E isso eu acho que é o caso de N países fora da China. Alguns vão conseguir fazer isso um pouquinho mais rápido que outros. Estados Unidos é um exemplo, achamos que já recuperamos onde a gente estava em 2019, no terceiro trimestre do ano que vem. Não é mal. Para o Brasil, para a América Latina, para a Europa, aí vai nos levar até a metade de 2022, talvez um pouquinho mais de tempo. Isso depende de duas coisas. Primeiro, o controle da pandemia em si, e o fato da China ter sua recuperação em V é porque ela conseguiu controlar o vírus, depois de muita dificuldade inicial, mas agora a gente escuta dos nossos colegas em Shanghai, em Beijing, de que tudo voltou ao normal, completamente, sem aumentos de casos, porque foi uma resposta muito agressiva aos casos iniciais. Estados Unidos não é exatamente isso, a gente está passando aqui vai passar por um inverno muito difícil, com os casos absolutamente explodindo no país todo, só que eu acho que o bom dos Estados Unidos é que ele já contratou muitas vacinas. Então, a gente já vai começar aqui, nas próximas semanas, a imunização inicial e vai conseguir expandir isso rapidamente na primeira metade do ano que vem. Então, a gente imagina terminar a metade do ano que vem, o verão americano, já com uma imunidade em massa. Então, na segunda metade do ano que vem, os Estados Unidos já consegue voltar ao normal. Enquanto que eu acho que para o Brasil, para outros países emergentes fora da China, eu acho que vai demorar um pouquinho mais para distribuir essa vacina, nos vai levar um pouquinho mais até o final do ano que vem. E a segunda grande diferença é o espaço fiscal, para continuar dando e criando essa ponte para as pessoas e as companhias. Estados Unidos, a gente estava falando aqui de outro pacote de $1 trilhão, é muito. Estados Unidos não tem estresse nenhum nos juros, não tem problema nenhum de financiar isso. É só briga política. E Europa também tem bastante espaço. Infelizmente, nós no Brasil já está acabando o tempo aqui. Não dá mais para ficar dando muito ajuda sem causar um estresse no mercado. Então, essas duas variáveis acabam criando uma recuperação um pouco diferente regionalmente, liderada pela China, depois Estados Unidos, depois Europa, e aí, por fim, outras regiões emergentes. Bom, pegando esse gancho de política monetária e fiscal expansionista, nas nações desenvolvidas, a gente já vê há muito tempo com juros neutros ou até negativos, né? Casos Japão, Europa, se fala até em japanização da Europa. Qual é a visão do time do GP com algum receio de inflação ao longo do tempo, porque a tecnologia toda criou um mundo meio desinflacionário, e ao mesmo tempo essa liquidez gigante que foi criada, ela canaliza em última instância para os mercados financeiros, criando até um ciclo favorável. Como é que essa coisa pode ser equilibrada? Eu acho importante a gente lembrar que os países desenvolvidos já tinham um problema de inflação antes da pandemia, né? A inflação já está baixa a última década inteira. Proporções diferentes. Japão no pior, Europa menos ruim, Estados Unidos menos ruim, mas inflação muito baixa. Abaixo da meta, né, dos bancos centrais. Então, a gente já entrou na pandemia com essa preocupação na cabeça dos bancos centrais. Então, agora, eles estão reagindo ao choque da pandemia, mas eles ainda têm essa preocupação da inflação baixa na cabeça. Então, para começar a aumentar os juros, não é só sair da pandemia, é também ter um aumento desejado da inflação. E é diferente, né? No Brasil, a gente preocupa da inflação, sempre está alta demais, essa é a preocupação. Desenvolvidos, não, a inflação está baixo demais, a gente quer tentar estimulá-la. Para fazer isso, eu acho que já está claro que esses bancos centrais envolvidos estão se comprometendo ao deixar esses juros a zero ou negativos
nos próximos anos. Então, a gente imagina Estados Unidos, Europa, Japão começarem a aumentar os juros só em 2024. E aí, passar um longo processo de normalizar os juros. Então, é um mundo de juros negativos, em termos reais, né? Nos países desenvolvidos por anos e anos e anos. E com isso, como você menciona, Henrique, tem um positivo, que é que isso é um apoio para a economia, mas tem o negativo para o investidor, que é falar, pô, mas como que eu vou gerar renda e retorno nesse ambiente? E para isso é necessário tomar um pouquinho mais de risco. Então, a gente vê os investidores primeiro olhando crédito corporativo, olhando renda variável, olhando alternativos, olhando ativos emergentes, exatamente para tentar gerar um retorno e uma renda melhor. Eu acho que esse é realmente o grande desafio para os investidores. E o interessante é no Brasil, agora também os juros estão extremamente baixos, então tem essa tendência também, né, de ter que tomar um pouquinho mais de risco, sempre considerando, né, o risco-retorno que a gente está tomando para também não exagerar demais a mão. Mas é importante ser um pouco mais criativo. Exatamente, pegando esse gancho, justamente porque hoje, principalmente o brasileiro, né, ele sente necessidade de pegar um pouco mais de risco, de tomar um pouco mais de risco. Uma coisa que a gente passou a ouvir muito mais do que ouvia antigamente é a proteção, é o hedge, né? Então, como é que vocês estão vendo o mercado de commodity, ouro, prata, petróleo, minério, para ser utilizado como hedge nesse momento em que está todo mundo realmente tomando mais risco no mercado? A gente gosta de falar que hedge em si são só as opções, né? Ou seja, você compra renda variável, mas você decide que você vai sacrificar um pouco do upside para conseguir proteger um pouquinho no downside. Isso é utilizar as opções para fazer isso. Esse é o único hedge perfeito. Mas existem outros ativos que são diversificadores, né? Que eles tendem a se comportar de um jeito diferente de outros ativos e, em muitos casos, ajudam a ser uma proteção. Mas aí não é 100%, né? A gente está confiando que a maioria do tempo isso vai acontecer. E aí eu acho que não tem um mágico, é combinar vários. Para ir algum funcionar de algumas vezes, o outro de outras vezes, e assim a gente tem uma certa diversificação. Então, o ouro serve esse papel, alternativos servem esse papel, por exemplo, imobiliário, moeda forte serve esse objetivo, dólar, ou ien japonês, ou franco suíço, e, por fim, a renda fixa do governo serve esse papel. Porque eu acho que nos países desenvolvidos a gente já está acostumado há um tempo pensar na renda fixa não como fonte de retorno e renda. Infelizmente, com juros baixos, ele oferece mais diversificação. Renda e retorno a gente tem que buscar em outros ativos, como ações, etc. Então, é construir, eu diria, um mosaico de diversificadores e utilizar opções para fazer hedges, se for apropriado também para a estratégia. Boa, boa. Vamos entrar aqui um pouquinho no mundo China e seus vizinhos, tá? Quais são os principais vetores, né, de alavancagem da China para os próximos anos? Hoje a área passa por uma reorganização social e econômica muito forte, como mudanças no meio de produção, com foco maior em qualidade e em tecnologia. E há indícios que em 5, 10, 15 anos o PIB da China pode ultrapassar o norte-americano. Queria que você desenvolvesse sobre essas teses. Sim, a gente acredita na China como uma das oportunidades de crescimento mais interessantes e importantes da próxima década. Em termos da sua economia, já é a segunda maior economia do mundo, mas e acreditamos que vai ultrapassar os Estados Unidos até o final dessa década. Mas vale lembrar que a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, então
O importante é considerar o PIB per capita, ou por pessoa. E no momento, o PIB per capita da China ainda é só 10 mil dólares, é o mesmo que o Brasil. A China, o objetivo dela na próxima década é dobrar o seu PIB per capita. Para eles, isso é o mais importante. E chegar a 20 mil dólares por cabeça. E por essa definição, a China passaria de ser um país emergente para ser um país desenvolvido. Ainda bem longe dos Estados Unidos, onde o PIB per capita é 70 mil dólares. Então, é um primeiro passo, digamos assim. Bota longe nisso, né? Desculpa? Bota longe nisso. Bota longe nisso. Mas a China é uma transição muito importante, porque o que acontece com muitos países emergentes, como o Brasil, é que a gente chega a esse 10 mil per capita e a gente não consegue sair dessa. Você não consegue passar para virar um país desenvolvido. Então, é um momento muito importante para o governo chinês acertar essa transição. E como eles vão fazer? Eles querem realmente melhorar o tipo de indústria que eles têm, de mais valor agregado, mais foco em inovação tecnológica, fazendo isso com muita educação da sua população, urbanização do país, foco em pesquisa, tudo para aumentar o valor agregado do que eles produzem e o que eles exportam. A China também, mais e mais, está virando uma economia dependente em serviços, né? Não é mais fábricas, aquela velha China não existe mais. Mais de 50% da economia são serviços. E, por fim, a China focando mais e mais no seu consumo interno dos chineses, domesticamente, e menos em exportar para o resto do mundo. Então, esse é o plano da China para os próximos 5 anos, bem detalhado, que vai passar no Congresso Chinês no que vem, tudo com esse objetivo de dobrar o seu PIB per capita na próxima década. E para nós, como investidores, isso é uma baita oportunidade, porque nesse processo a gente acha que a classe média chinesa vai dobrar de tamanho. E como a China tem muitas pessoas, achamos que 500 milhões de pessoas vão entrar na classe média chinesa. Imagina o gasto dessas pessoas com educação, saúde, tecnologia, bens discricionários. Nossa, potencial de crescimento é gigante. E, por fim, para a China é muito importante continuar desenvolvendo o seu mercado de capitais. Já é o segundo maior mercado de renda variável do mundo e já é o segundo maior mercado de renda fixa também. Então, mais e mais a gente consegue acessar esses temas no mercado de capital chinês e eu acho que a proporção da China nas carteiras vai só aumentar ao longo da próxima década. Vocês estão falando agora de China e agora, há pouco tempo, a gente começou a ter autorização da CVM para o investidor em geral aplicar em BDRs, né? E aí tem muito investidor já querendo saber como é que estão as bolsas dos outros países, né? Então tem Bolsa China, S&P, Nasdaq, Dow Jones. Onde é que vocês enxergam vantagens competitivas e possibilidade de alocação nessas bolsas globais que agora estão disponíveis para o investidor em geral? Nós achamos que uma carteira, assim, estruturalmente, ela tem que ter exposição a todos esses mercados. Ao mercado brasileiro, mas também Estados Unidos, China, Europa, Japão, que nos oferecem temas diferentes, né? E com correlações diferentes entre si. Então, estruturalmente, é importante construir essa base, né? Aí, taticamente, baseado em onde estamos, como vai ser o ano que vem, aí a gente põe um pouquinho mais num pote, tira um pouquinho do outro pote, mas sempre tendo essa base criada. Para o ano que vem, especificamente 2021, nós achamos que, ao contrário desse ano, o que vai ser importante são mais os setores guinados à economia real. Porque com a vacina a gente vai conseguir ter essa recuperação mais abrangente. E isso vai favorecer os mercados que têm mais exposição a esses tipos de setores, banco, indústria,
Então, isso deveria favorecer um pouquinho mais a Europa, o Japão, a países emergentes fora da China. Mas, estruturalmente, os dois mercados que a gente não quer abandonar é China e Estados Unidos, porque é uma aposta não para 2021, mas para a próxima década, né? Todos esses temas que a gente vem comentando. E esses dois mercados têm também muito acesso a esse tema de tecnologia, que foi muito bem esse ano, pode dar uma certa pausa no que vem, mas é também um tema para a próxima década. Muito bom. A gente aqui está falando muito de cenário, vamos tentar agora entrar nessa reta final do bate-papo, um pouco mais de estratégia, mais de oportunidades, né? Então, a gente falou aqui muito em China e Estados Unidos, tem sempre a questão do investidor. Quando eu vou entrar com ou sem hedge, com exposição cambial ou sem exposição cambial. Então, queria que a Gabriela e também a Isabela tratassem desse tema em termos de produtos, estratégias, a parte com hedge, sem hedge, e como encaixar isso num portfólio aqui para o cliente brasileiro, que vai ter em tese de 5, 10, 20, 30% globalizado, nesse mosaico que tão bem contextuou a Gabriela, por gentileza. Ótimo, deixa eu falar aqui, eu passo depois a palavra para a Gabi. Acho que o investidor brasileiro, quando a gente pensa em diversificação, você pode pensar em duas formas: a diversificação do ativo em si e da moeda, né? Porque a grande verdade é o dólar, ele tende a ter uma correlação baixa com a bolsa brasileira. Então, ele serve como um hedge, né? Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes. Agora, qual que é o grande ponto do câmbio? Ele traz volatilidade. Então, o câmbio, acho que tem que ser uma conversa estrutural. Eu quero ter uma exposição, porque a gente tem despesas diretas ou indiretas atreladas ao dólar. Então, será que vale a pena eu ter uma exposição? E que a gente acha que vale, seja aqui, seja fora. A gente acha que todo mundo tem que ter uma exposição à moeda forte. Então, essa é uma conversa. A outra conversa é a diversificação do ativo em si. E a gente, assim, eu estou super contente. Hoje é um dia importante, porque a gente vem conversando aí com a XP a 4 mãos para trazer mais estratégias para o investidor brasileiro. A gente já oferece fundos globais de renda fixa, fundos multimercados, fundos macro, e que foram super bem esse ano. A gente está super contente. E subiu hoje na plataforma da XP 2 estratégias nossas, 2 veículos da XP, um fundo que investe em China, em ações de China, e outro em ações de mercados emergentes. E eu acho que a tese, quando a gente fala de China, eu acho que é uma tese extremamente interessante, porque, como a Gabriela falou, né, é o segundo maior mercado de renda variável do mundo, e você tem várias formas de entrar no mercado chinês. E a forma que a gente trouxe para cá, nesse fundo de China, é para a gente se beneficiar desse consumo doméstico. Então, é o que a gente gosta de falar, é o Made in China for China. Então, quais são as empresas que a gente não vai conhecer os nomes, provavelmente não, mas são empresas que são muito maiores no seu segmento do que muitas indústrias que a gente conhece aqui, por exemplo. Então, e o mercado chinês, você tem diversificação setorial, quando a gente faz uma comparação com o Brasil. Então, os clássicos setores, como tecnologia, como saúde, que a gente tem pouca exposição aqui, você consegue ter exposição na China. Em consumo, que a gente também está falando em consumo distinto. A China é um mercado vasto, né? O mercado doméstico são quase 4 mil companhias com um market cap de 10 tri, com liquidez. Então, é um mercado que você tem correlação baixa com o Brasil. A gente fez uma análise, né, para ver como é que eles se comportam, né, e a correlação é menos de 0,2, ou seja, se comportam de maneira distinta. Faz sentido para o investidor brasileiro montar uma carteira como essa, e é um mercado muito ineficiente, né, como a Gabriela falou. Hoje, né, esse mercado doméstico a gente acha que vai crescer muito. A própria participação do investidor global, que hoje tem menos de 5% nesse mercado, vai subir muito. E aí, por ser um mercado muito varejo, né, interno, quem que detém, né, as ações dessas empresas locais é o retail, é o varejo. Isso traz muita ineficiência, que para quem é investidor de longo prazo, profissional,
faz sentido. E aí eu acho que, entendendo essa tese inteira que a gente conversa de China, é com quem nós, como investidores, vocês como investidores, com quem vocês querem embarcar. E aí eu acho que um grande ponto que eu queria mencionar aqui, André, que você comentou dessas diversas formas que a gente tem de investir lá fora, que infelizmente esses fundos ainda são para investidor qualificado, existe uma conversa aí, CVM, Ambima, para mudar isso, mas no mercado chinês, a gestão ativa faz muita diferença. Comprar o índice, você está comprando algumas empresas que são, por exemplo, são controladas pelo governo, e que não é isso que a gente quer, né? Então, a gente está buscando esses diferenciais, acho que gestão ativa faz muita diferença, é isso que a gente trouxe aqui, nasceu hoje na XP, na plataforma, um fundo que já tem um histórico de, enfim, 5 anos, e aí acho que a grande diferença é você conhecer, você ter pesquisa localmente, acho que nunca foi tão importante, né? Não dá para cobrir essas empresas de Nova York, não dá. Você tem que estar na China, você tem que estar lá dentro, conhecendo, entendendo as informações, e é isso que a gente mostra, enfim, o histórico que a gente tem aí para depois comentar, enfim, numa segunda conversa, é excelente. Então, uma estratégia muito interessante. E um outro ponto, e aí eu passo a palavra, devolvo a palavra para vocês, que é o Fundo de Mercados Emergentes. E quando a gente fala de renda variável, né, pegando o índice de renda variável, 80% é Ásia. Brasil é 5%. Então, não tem overlap com a sua alocação local, quando você faz um investimento numa estratégia como essa. 80% é Ásia, 40% é China. E China, mercado doméstico, é muito pouco. Então, ambas as estratégias aqui, elas se conversam de forma a complementar a carteira. E o grande diferencial dessa estratégia que a gente traz aqui para o Brasil, que é uma estratégia também de sucesso lá fora, que estava fechada para captação, a gente trouxe aqui que ela recebe esse carimbo de ESG. E a grande diferença, como a gente falou, enquanto no fundo de China eu estou considerando essa abordagem, como as empresas consideram esses fatores no seu modelo de negócio, num fundo desse de mercados emergentes, eu vou excluir empresa de tabaco, armamento, de combustíveis fósseis, então elas já estão fora do meu universo de investimentos, e eu faço um ranking, né, de acordo com todo esse modelo proprietário, e também vou excluir aquelas empresas que, na nossa visão, não fazem sentido. E aí é uma estratégia mais diversificada, que você vai ter acesso à China e à grande China, né? Não só a tese doméstica, mas outras grandes empresas, enfim, acho que são realmente duas estratégias que vale a pena conversar, buscar mais informação, que eu tenho certeza que vai fazer grande parte aí dos investimentos. Isabela, antes de passar a palavra para a Gabriela, já tem um cliente aqui perguntando qual o nome do fundo de renda variável de China. É o J China. E aí, um ponto importante aqui, você tem o J China, o J de Emerging Markets, a gente traz os dois veículos. Então, enfim, a XP pode falar melhor, porque o veículo é deles, né, a estratégia é nossa, mas a XP ela trouxe o veículo redeado e o veículo dolarizado. Então, para ambos os fundos, tanto de ações de mercados emergentes quanto de China. Então, nos dois você diversifica o ativo, e aí a pergunta do câmbio, acho que é uma conversa que cada um tem que ter aí com vocês da OL, que sabem os investimentos completos de cada um dos investidores, para ver qual é a melhor alternativa. Mas a gente entra com ambos aí no mercado. Perfeito. Gabriela, você quer complementar o que a Isabela falou? Não, só complementaria que a gente sempre pensa nessa base estrutural de ter tanto diversificadores quanto ativos de crescimento, esses que a Isabela mencionou de China, emergentes, renda variável, realmente é para ajudar com a parte de retorno da carteira e aí complementar com alguns diversificadores. Duas coisas que eu diria. Primeiro, que o Henrique no começo perguntou, ou seja, quando é o momento de investir, eu diria que nunca vai ter um momento perfeito, gente. Nunca. E eu acho que esse ano foi o exemplo perfeito. Exatamente. Pandemia, coisa assim horrível na nossa vida pessoal, mas vai ser um dos anos mais fortes do mercado global
da história. Então, simplesmente não tem um momento perfeito, vai sempre ter incertezas. É só a gente pensar se a gente está bem diversificado, se a gente tem uma gestão ativa, e se está valendo a pena tomar o risco. Então, a gente tem uma visão otimista de 2021, mas sempre vão acontecer algumas incertezas. E esse é o meu segundo ponto. Vai ser normal a gente ter uma certa volatilidade ano que vem. Não esperamos a volatilidade desse ano, quando os mercados caíram 30%, 40%. Isso foi realmente anormal, acontece uma vez por década, mas uma certa volatilidade é sempre a ser esperada. Então, os mercados acionários desenvolvidos, uma queda de 10% dentro do ano é normal. O mercado chinês ele é mais volátil, ele pode cair o dobro, 20% dentro do ano. Então, sempre lembrar que nós somos investidores de longo prazo, né? Então, a gente tem que surfar esses momentos voláteis pensando no horizonte. E a gente sempre fala que é como a gente entrar num avião, né? Vai ter turbulência, mas a gente tem que lembrar que o destino final vai valer a pena e a coisa a fazer não é pular para fora da janela do avião. É ficar sentado com um cinto de segurança bonitinho, que aí sim a gente chega no destino final. Perfeito, isso foi praticamente o recado final, né, Gabriela? Mas eu queria fazer só uma última pergunta, porque realmente o tempo voou, a gente já está se aproximando aqui a 1 hora. Eu queria falar um pouquinho de renda fixa. A gente antigamente ficava meio receoso de diversificar lá fora, porque a taxa de juros era muito pequena e tudo mais. Hoje em dia, essa taxa de juros pequena está aqui também, né? Então, além de sempre ter feito sentido diversificação internacional por outros motivos, agora também faz sentido, porque a gente tem mais ou menos igualdade aí não igualdade, mas aproximação da taxa de juros real. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês estão vendo a renda fixa, comportamento em 2020 e como vocês estão enxergando para 2021, tanto renda fixa global quanto aqui no Brasil. Em termos de renda fixa, eu acho super importante a gente lembrar que tem muito tipo de renda fixa diferente. E cada tipo pode servir um papel bem diferente, né? Pensando em renda fixa de governo, treasuries, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí o objetivo não é renda, não é retorno, é puramente diversificação. Tem outro tipo de renda fixa global, aonde aí o objetivo é mais renda e retorno, mas vem com risco. Então, isso, por exemplo, é dívida corporativa, high yield, é dívida emergente em dólar. Aí a gente consegue aumentar um pouquinho a nossa renda e o retorno, mas ele vai ser mais volátil, ele vai vir com risco. Então, em renda fixa não dá só para comprar uma coisa. A gente sempre tem que complementar a renda fixa por fins de diversificação e a renda fixa por fins de renda e retorno. Em termos gerais, a gente vê os juros ainda se mantendo baixo globalmente em 2021. A dívida corporativa deveria ir bem nesse cenário, porque os spreads da dívida vai ficar bem apertado, já que é um ambiente mais favorável econômico, com apetite de risco. Então, achamos que podemos contar com o cupom dessa renda fixa corporativa como nosso retorno para o ano. Então, áreas onde a gente vê com interesse seria high yield, ou seja, a nível abaixo de investment grade americano, europeu, dívida emergente em dólar, e sempre, de novo, complementando com algum tipo de renda fixa mais de diversificação. Perfeito. Isabela, você quer fazer alguma complementação? A gente, na parte de renda fixa, enfim, é uma conversa que também para o investidor brasileiro, a gente tem estratégias aqui no Brasil que vão fazer um pouco de tudo, vão olhar todo o ambiente de renda fixa global e vai ter um pouco de títulos de governos, dívida soberana, corporativa, em dólar, em moedas. Então também é uma conversa. A grande diferença é isso, né? Para o investidor brasileiro, a renda fixa sempre foi, né, um crédito, um reloginho, alguma coisa. Lá fora você vai ter volatilidade. Você tem menos volatilidade do que bolsa, mas você tem volatilidade, é importante. Mas para aquele investidor que está começando, né, começando a colocar o pé lá fora, talvez seja uma estratégia, né, uma classe de ativos
interessantes que vale a conversa. Perfeito. Como eu falei, foi uma última pergunta, né? A gente chegou aqui em praticamente 1 hora de live, e eu normalmente termino as nossas lives pedindo para os convidados deixarem um recado, uma mensagem, alguma coisa que vocês queiram deixar gravado na mente do nosso cliente. Quem começa? Isabela ou Gabriela? Falem para mim. Bom, acho que assim, a consideração final, obviamente, é agradecer aqui a oportunidade e dizer que, né, na nossa visão, a diversificação global nunca foi tão importante quanto hoje. E essa conversa, né, de investimentos, de entender a fundo, e essa parceria que a gente tem com vocês e vocês têm com o investidor final, também nunca foi tão importante na vida, né? Então, procure um gestor, né, para que vocês sintam confiança, né? E aqui, obviamente, eu estou falando de uma placa que acho que dispensa aí muitos comentários. O JP, globalmente, a nossa presença é capilaridade, é recurso, é histórico. Então, esse é o nosso grande objetivo, e com essa presença local nossa que ajuda nessa comunicação. Então, fica mais tangível esse investimento. Então, eu agradeço realmente a parceria que a gente tem com a All Investimentos, com todos vocês, e vamos fortalecer ainda mais. Acho que 2021 vai ser um ano de sucesso para todos nós. Com certeza. Gabriela? Bom, também agradecer a todos pelo tempo. Se eu puder deixar uma frase, é que não existe tempo perfeito para investir. O importante é estar investido. E especialmente se a gente tem uma assessoria boa, um gestor bom, diversificação de ativo, diversificação internacional, isso deve nos dar o conforto de se manter investido até no ano da pandemia e, claro, o ano da vacina e pós-pandemia que está por vir. Perfeito, gente, muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. A Isabela mesmo comentou no começo que acho que é a terceira vez que ela, pelo menos, vem. Gabriela, acho que é a segunda, não tenho certeza, mas acho que é a segunda, mas sempre super bem-vinda. Lembrar aos clientes que estão escutando que essa é a nossa última live do ano. A gente volta agora, se não me engano, depois o Henrique me corrige se eu estiver errado, se não me engano, dia 19 de janeiro. E agradecer a presença dos clientes e dos assessores que estiveram aqui com a gente. Passar a palavra para o Henrique para ele fazer uma despedida e a gente encerrar. Bom, gente, é uma despedida aqui do ano, basicamente, desse mundo virtual, mas não na guerra do dia a dia. A gente aqui tem uma visão muito alinhada com o que vocês ouviram hoje nessa explanação da Gabriela, da Isabela. A visão de você estar num avião em turbulência, com o cinto apertado, ou de uma corrida de maratona, é a realidade para o investidor. A gente tem que compreender o curto prazo, lógico, mas ter uma visão estratégica, uma diversificação inteligente. Não basta fazer um amontoado de produtos, tem estudos de correlação, tem estudos de eficiência. A gente gosta de diversificar e tem um componente-chave no nosso trabalho, nossa atividade, que é contato. A gente entende que isso só funciona quando a gente consegue estar próximo de quem toma decisão, de quem tem poder de decisão nos investimentos. Então, aqui na OL, a gente gasta muito tempo estando próximo das equipes de gestão, dos profissionais que têm conhecimento e capacitação, para que a gente possa fazer carteiras sob medida, de forma adequada aos objetivos, aos horizontes, com disciplina, racionalidade e objetivos. Juntando isso, fica muito mais fácil dos portfólios terem desempenhos satisfatórios e excelentes no tempo. Certamente, crises sempre vão acontecer, como sempre ocorreram. E, para fechar, crises são sinônimos de oportunidades. As melhores compras do investidor esse ano foram aquelas feitas provavelmente de março para abril, onde havia um pânico e os profissionais foram as compras. A gente está próximo desses profissionais, então podem contar com cada assessor aqui da OL para fazer esse trabalho de proximidade, de aconselhamento. Eu também queria agradecer, por fim, a Isabela, a presença, a Gabriela, a Maria, que não está aqui,
a Isabela Notza também, que não veio, mas fazem parte desse time do JP Morgan, que está muito próximo da gente. Então, fique aqui. Um abraço a todos e até janeiro. Boa tarde, boa noite, gente. Boa noite já. Até janeiro, então. Até janeiro, a gente volta.